Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. O tema é um tema muito importante. Nós encontramos quantas e quantas pessoas que são atingidas por esta doença, Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que atinge as células do cérebro. São degenerativas. Então vai degenerando pouco a pouco, paulatinamente, mas de modo irreversível. E aí temos diversos sintomas que nós vamos ver daqui a pouco, vamos considerar, como também o que podemos fazer para, ao menos, retardar os efeitos. Porque quando ele atinge, como eu já dizia, é irreversível, mas podemos colaborar para que o mal demore mais a atingir a pessoa, como também como prevenir. Será que há prevenção? Tudo isso nós vamos ver agora neste programa com o Dr. Tiago Mônaco, que é geriatra. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Dom Fernando. Agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema tão fundamental no nosso mundo de hoje. Pois é, nós temos diversas pessoas, na minha família mesmo, o meu cunhado, ele foi atingido pela doença de Alzheimer e recordo-me muito bem que durante 15 anos, porque o máximo é de 2 a 15 anos, não é verdade? Verdade. E ele foi 15 anos, sobreviveu, mas no final já tinha perdido aquele contato total com a família, com a vida, vamos dizer assim, que vai pouco a pouco perdendo esse contato, essa sensibilidade em relação à vida, às pessoas, é a fala, é a memória. Não é verdade, doutor? É verdade, é uma doença muito grave que, como o senhor mesmo disse, essa degeneração das células no cérebro acaba acometendo de modo progressivo diversas funções, a gente chama de funções cognitivas, né? Memória, raciocínio, localização, mas infelizmente é uma doença em que de início muito leve, tanto que as pessoas até acreditam que é normal da idade, não é, né? Mas essa progressão dos sintomas acaba levando a uma perda total do eu, né? Daquilo que nós somos e da nossa capacidade de interagir com as outras pessoas e com o meio. É porque a pessoa vai se esquecendo, mas também fica irritadiça, ela fica um pouco irritada em relação às coisas, às pessoas, não é isso mesmo? Sim. Meu cunhado, por exemplo, era super tranquilo e de repente começou a ficar um pouco irritadiço. Sim, à medida que os sintomas prosseguem, evoluem, né? De início apenas está cometendo um pouquinho da memória, do aprendizado, mas à medida que os sintomas evoluem, esses rompantes, essas agressividades, eles são muito comuns. Embora, como somos pessoas diferentes, não existe um portador de Alzheimer igual a outro, como não existe uma pessoa igual a outra. Mas essas alterações de comportamento que o senhor cita, elas são quase universais em algum momento da doença. Isso é verdade. Portanto, nós deveríamos, ao menos, cuidar bem dos nossos irmãos e, sobretudo, das pessoas mais idosas, porque, se não me engano, atinge geralmente as pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, não é mais ou menos isso, a idade, quando começa a se manifestar a doença, doutor? É fato. É importante separar a doença de Alzheimer, que nós vemos no dia a dia, de uma outra forma da doença, uma variante rara, que é a doença de Alzheimer de início precoce. Existe também? Existe, mas essa é muito rara. Ela responde por menos de 4% de todos os casos no mundo. Então, 96% dos casos são a doença, vamos dizer assim, clássica, uma doença de início tardio. Então, é uma doença que é rara antes dos 65 anos. Antes dos 65. É rara. E, no entanto, ela se torna cada vez mais comum. Infelizmente, após os 90 anos, essa chance é de até 50%. Então, infelizmente, 50% é quase um cara ou coroa. Nossa. Né? Então, é muita gente. Agora, também ressalto que mesmo, eu sempre tento ver a outra face da moeda, né? Então, eu também ressalto que em idades tão avançadas quanto 90 anos, metade dos idosos é perfeitamente lúcido. Então, tem o reverso da moeda. Que é uma coisa muito boa. Exato. Agora, Alzheimer, na idade, vamos dizer, quando é jovem, etc., quais são
as causas, vamos dizer, disto? Por que que atinge também o jovem? Há uma predisposição? Porque eu sei que a doença ainda não foi constatada no sentido de podermos ver exatamente quais são o que está gerando e também a cura, não é verdade, doutor? Claro, então vamos por partes. Em relação à doença de Alzheimer de início precoce, o que acaba existindo são fatores familiares, fatores genéticos que somam ao risco. Então, vamos pensar da seguinte forma: todos nós temos risco de desenvolver esta doença. Se nós temos alguns fatores de risco muito grandes, nós acabamos manifestando essa doença muito mais precocemente. Então, essa forma de início precoce da doença de Alzheimer, ela tem uma ligação familiar enorme. Mas, volto a dizer, ela responde por menos de 4% dos casos, né? Então, ela não é o grande problema de saúde pública que a doença clássica é, né? E, ao mesmo tempo, esta doença clássica que o senhor teve na família, que eu tenho na minha família, e a maior parte de nós que cada vez mais tem parentes mais longevos, acaba tendo parentes com a doença de Alzheimer de início tardio, ela não é uma doença de ligação familiar tão forte, e nós temos parentes porque ela é uma doença comum. Então é comum em todas as famílias. Então isso é um alerta até para as pessoas não se apavorarem, né? Quer dizer, ter um parente seu que aos 70, 80 anos desenvolver a doença de Alzheimer não significa mais do que simplesmente uma pessoa que está sujeita como eu estou, mas não muito mais por causa disso. E nós temos a possibilidade de prevenir ou não, doutor? A prevenção é possível? Sim. Eu costumo dividir em dois raciocínios essa questão da prevenção. Prevenção sintomática e prevenção, vamos dizer, biológica. Ainda se entende relativamente pouco, cada vez mais se aprende, mas ainda se entende relativamente pouco sobre a biologia da doença. E ainda não se mostrou nada em definitivo sobre a prevenção biológica da doença. Por outro lado, a prevenção funcional, esta nós sabemos muito a respeito. Sabe-se que ter uma vida saudável, cuidar da saúde como um todo, cuidar da mente. O que é cuidar da mente? Tudo aquilo que põe o nosso cérebro para funcionar. Então, desde o estudo propriamente dito, até relacionamento familiar, relacionamento social, ter mais amigos, manter-se num círculo de funcionalidade maior. Então, pessoas isoladas desenvolvem mais cedo o diagnóstico de Alzheimer, pessoas com quanto menor o nível de estudo, mais cedo costuma ser a incidência da doença. E por que eu separo em duas origens? Porque quando se vai estudar o que está acontecendo com essas pessoas, biologicamente não se encontrou ainda nenhuma diferença na doença. Então, o que se tenta explicar, porque o impacto é muito grande, é a teoria da reserva cognitiva. Então, desde que eu ponha o meu cérebro para funcionar, o quanto mais, o quanto melhor, o quanto mais precoce e ao longo da minha vida toda, mais reservas o meu cérebro tem. Então, porque vai se exercitando, né? Porque vai se exercitando. Porque é uma doença que atinge as células cerebrais. Exatamente. Se ele funciona, começa, reflete, estuda, se ele lê constantemente. E também, minha mãe, por exemplo, gostava muito de fazer palavras cruzadas. Sim. Ou utilizar algo semelhante, tudo isso vai exercitando o cérebro, né? Exatamente. Então, o cérebro exercitado, como o senhor mesmo disse, ele tem mais reserva. Então, mesmo diante da mesma doença, vamos dizer, dois irmãos gêmeos, que um tenha exercitado ao máximo e o outro não o fez. Suponhamos que nesses dois irmãos gêmeos o mesmo processo de doença de Alzheimer comece ao mesmo tempo. Por que aquele que se exercitou mais vai ter o diagnóstico muito mais lá para frente? Porque ele tem mais reserva. Então, essas mesmas perdas que foram acontecendo ao mesmo tempo nos dois gêmeos, sim. Aquele que tem mais reserva, ele consegue se manter funcional por mais anos na vida dele. Ah, que interessante isso. Quer dizer que a importância de realmente fazermos exercícios mentais, intelectuais, leituras, né? E hoje nós sabemos que o nosso povo não gosta muito, não está muito afim, vamos dizer, à leitura, na verdade. Infelizmente. Infelizmente. Para a gente ter uma ideia de como essa coisa é linda, fatores, por exemplo, nível educacional ou nível de interação social ou pessoas que aprenderam uma segunda língua, detalhe, em qualquer momento da vida,
enquanto não tivessem Alzheimer, todas essas intervenções conseguem adiar o aparecimento da doença. É uma prevenção, vamos dizer assim. Está prevenindo ao menos. Exatamente. Mas nós temos uma reportagem, vamos ver a reportagem. A doença começa com lapsos de memória. Ao evoluir, o paciente passa a viver em um mundo à parte. O mal de Alzheimer é degenerativo e atualmente incurável. Porém, com o auxílio de tratamentos, é possível retardar o aceleramento das alterações da mente. Começa a fazer uma coisa, eu já presenciei a minha sogra. Ela colocava o café água para fazer o café, daí ela não sabia desligar o fogão, ela jogava água em cima da chama. Você tentar lembrar alguma coisa, até de um objeto que deixou em algum lugar, até o próprio filho, a esposa. Começa com esquecimento, a memória vai falhando e daí para frente vai indo. A prevenção e o tratamento da forma mais comum de demência podem estar mais próximos de serem alcançados. Cientistas descobriram novos 5 genes associados à doença de Alzheimer. Um dado interessante da pesquisa é a comprovação de que pessoas com colesterol alto e inflamação de vasos no cérebro são mais propensas a sofrer deste mal. Com o resultado desta investigação, já chega a 10 o número de genes relacionados ao Alzheimer, todos identificados nos últimos anos. Os dados abrem caminhos para traçar novas estratégias contra a demência, incluindo o desenvolvimento de fármacos para frear ou evitar a morte dos neurônios no cérebro. Ela vai esquecendo da memória imediata e a memória antiga parece que vai voltando, porque ela começa a se lembrar de coisas do passado, mas ela esquece se ela já comeu, ela esquece onde ela foi, o que ela está fazendo aqui, entendeu? O esquecimento das coisas recentes, coisas passadas ainda ele consegue lembrar. O Alzheimer afeta pelo menos 5,4 milhões de americanos e, de acordo com a Associação de Alzheimer, 1 em cada 8 pessoas acima de 65 anos sofre deste mal que tem grande impacto na vida social e econômica. Só os Estados Unidos gastam 183 bilhões de dólares por ano cuidando e tratando destes pacientes. Na Grã-Bretanha, 500 mil pessoas vivem com a doença. No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, são 1.200.000 pessoas com Alzheimer. Nós vemos assim como atinge um bom número de pessoas. Mas, doutor, aqui, ouvindo ao menos a reportagem, uma pergunta me surgiu. Será que muitas vezes nós não podemos fazer uma certa confusão? Porque a perda de memória nem sempre pode estar ligada ao mal de Alzheimer, não é verdade? Porque a pessoa começa a ficar esquecida, etc. E aí o outro diz, olha, é um primeiro sintoma, já começa a existir alguma coisa. Creio que não é por aí, não é verdade, de jeito doutor? Nenhum. Eu costumo dizer que existem 2 preconceitos opostos em relação à doença de Alzheimer. Um deles é aquela ideia do idoso é tudo assim mesmo. Então, diante de uma perda, diante de um problema de memória, às vezes grave, a pessoa tem aquele entendimento de que, não, o velhinho é tudo igual, o velhinho perde memória, e aí, às vezes, eu perco a oportunidade de fazer um diagnóstico. Esse é um ponto. No outro extremo, é exatamente aquilo que o senhor mencionou. É aquela ideia de que perdeu alguma coisinha, esqueceu alguma coisa, olha, Alzheimer, né? Isso leva a uma marginalização do idoso. Isto leva a uma exclusão, né, do idoso como uma pessoa intelectualmente competente e também leva, muitas vezes, à perda de um diagnóstico correto. Né? Por quê? Porque, primeiro, se isto é de fato Alzheimer, a reportagem mostra já existem medicamentos capazes de promover um grande benefício para a vida dessas pessoas. Se eu não fizer o diagnóstico correto, eu não terei o tratamento correto. E, por outro lado, se não é doença de Alzheimer, é alguma outra coisa que eu preciso descobrir e diagnosticar. E nós não podemos esquecer que existem, inclusive, as causas reversíveis de perda cognitiva. São as demências potencialmente reversíveis. Uma deficiência grave de vitamina B12, por exemplo, se eu pego ela no início, eu consigo reverter o problema. Né? Um problema de circulação de líquido no cérebro, se eu pego no início, uma operaçãozinha, coloco uma válvula, eu reverto o problema. Se eu chamo tudo isso de Alzheimer, eu estou condenando essas pessoas a não serem diagnosticadas. Por quê? Porque 1/3 de tudo aquilo que parece Alzheimer não é. E pode ser reversível ou pode precisar de um outro tratamento. Então, nós não podemos ter esses dois
preconceitos, né? Que idoso esquece tudo. Não é verdade. A maior parte dos idosos é absolutamente lúcida. E o segundo ponto, né? Isso aí é Alzheimer mesmo, então pronto. Não, precisa ser diagnosticado, né? Alzheimer é uma doença. Daí a necessidade de irmos a um médico, a um especialista e constatarmos, né, se realmente qual é o mal que está nos atingindo. Muitas vezes, como o senhor diz, é a reposição do B12, Sim. da vitamina B12. Sim. Que falta. Sim. Né? Ou uma depressão. Uma depressão, coisa semelhante. Sim. Por isso, não fique logo assustado, dizendo, não, eu estou perdendo um pouco a memória, alguma coisa está acontecendo, será que eu estou com Alzheimer? Já começa a criar, imaginar já um fantasma para você. Não é isso, não. Exatamente. Aí o doutor está realmente nos colocando no nosso devido lugar. Mas temos algumas perguntas, e de modo particular uma pergunta, sabe de quem? Do Sidney. Vamos ver a pergunta do Sidney ao doutor. Vejamos. Muito bom dia, meu querido Dom Fernando. Bom dia, doutor Tiago. Doutor Tiago, eu tenho uma dúvida que eu acho que é da maioria das pessoas. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum parente com Alzheimer, mas eu tenho amigos que têm, tenho conhecidos, amigos, né? E eu gostaria de saber, doutor Tiago, como uma pessoa que tem um familiar que padece desse mal de Alzheimer, como que é a melhor forma de lidar com essa pessoa devido ao seu esquecimento, à sua demência? Eu gostaria que o senhor desse aí umas dicas para uma melhor forma de lidar com um parente com Alzheimer. Bom, então, uma vez firmado o diagnóstico médico de doença de Alzheimer, primeiro ponto, certamente surgirão 1000 dúvidas, mas a dúvida fundamental é como é que eu vou lidar com este meu ente querido que tem a doença de Alzheimer. Na maioria das vezes, isso no mundo, o ente querido é o esposo ou a esposa. Então, além do tamanho do desgaste que é cuidar de uma pessoa que se tornará absolutamente dependente de si algum dia, né, para todas as atividades, na maioria das vezes essa pessoa é o nosso querido, a pessoa que amamos, né, com quem nós dividimos a vida. E a primeira questão importante é entender que a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela poderá ser feliz por muito tempo, ela pode se manter bem por muito tempo. Então, o carinho, o cuidado. Eu me lembro, meu cunhado, minha sobrinha, as filhas, os filhas, estavam ali, cercavam-no, sobretudo a minha irmã. Quer dizer, a pessoa se sentia integrada. Exatamente. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi de um cuidador: doutor, ele pode até não saber quem eu sou, mas eu sei quem ele é. Né? Então isso é muito importante, né? É manter o carinho, entender que mesmo que a pessoa futuramente passe cada vez mais a viver dentro daquele mundo, né? Ela entende carinho, ela por muito tempo vai conseguir ler expressão facial. Então, se a pessoa estiver assustada, e a pessoa portadora de Alzheimer pode estar assustada, ela pode estar tendo um delírio, pode estar tendo visões assustadoras, né? Mas ao reconhecer um rosto de paz, um rosto de tranquilidade, um toque de carinho, né? Todos somos sensíveis ao toque e não deixamos de ser porque desenvolvemos a doença de Alzheimer. Então, o acolhimento e a compreensão são muito importantes. Lembro-me bem quando chegava a Curitiba, onde mora minha família, etc. E ele estava sentado lá e quando me via, esboçava, não nos últimos anos, mas em bom e largo espaço de tempo, ele chegava até a esboçar um sorriso. Ele reconhecia. Sim. Né? Portanto, a pessoa não deve dizer, não, ele está isolado, ele perdeu contato com a vida, com o mundo, porque dá impressão à primeira vista. Sim, sim. Dá impressão, mas não. Em algum momento poderá perder, mas a gente não sabe quando. Não sabe quanto. Né? Não sabe o quanto, né? Porque essa pessoa, ela tá vendo, ela tá ouvindo, e a gente não sabe como que é. Porque ela não responde, né? Exatamente. Então, eu acredito que não erra quem continuar vendo ali o seu ente querido. Não é verdade? Exatamente. Por mais que entenda as mudanças. E ele ficava olhando a televisão, na televisão ele me via, às vezes, a celebração de uma missa, e acompanhava atentamente. Todos diziam, olha, ele está acompanhando. Uhum. Portanto, é uma maneira de estar ainda em contato. E creio que as células estão, de alguma maneira, cerebrais, funcionando.
é essa riqueza da pessoa. É verdade, não tem aquela lucidez que desejaríamos. Mas é aquela pessoa. Mas é aquela pessoa. Exatamente. É ele, aquela identidade. É ele que está lá. Exatamente. Amada por Deus, amada por nós e querida por todos. Creio que é isso que é importante. Acho que é essa a ideia. Portanto, olha, quanta riqueza nós podemos ter com os nossos pais, parentes, com todos. Jamais colocá-los de lado, quem quer que seja esta ou aquela doença. Alzheimer, é verdade, já vai se isolando, ela vai se tornando, a gente diria quase que fora de um contexto da vida. Sim. Um pouco autônoma, né? Nela mesma. Mas mesmo assim, nós devemos ter aquele carinho todo especial para com ela. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E acho que isso é uma grande riqueza. Eu posso dizer, vendo o desvelo dos meus parentes, daqueles lá de casa, em relação ao meu cunhado, que ele levou isto para a eternidade. E isso que o consolava naqueles momentos difíceis, claro, e por vezes momentos lúcidos pelos quais ele passava. Claro, claro. Por isso, vamos realmente nos colocar nessa tranquilidade serena em relação a todos os nossos irmãos, e queremos agradecer de coração ao Dr. Tiago Mônaco, que é um geriatra. Geriatra é aquele que cuida de pessoas que têm mais idade.